Então, gente, antes de começar essa aula, eu sei que é uma aula, mas eu gosto de que seja uma conversa, então se vocês tiverem dúvida ao longo da apresentação, sintam-se à vontade de levantar a mão e perguntar, tá? Então, antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Emily, eu sou parte do time da Gábia, né? Então, eu trabalho com marketing científico, com pesquisas, e também sou nutricionista clínica, né? Então, sou biomédica também. E por eu trabalhar na área de pesquisa, desde que eu me formei em biomedicina, eu trabalhei, né, no meu mestrado, no meu doutorado, com pesquisas relacionadas à saúde intestinal, junto com a Gábia. Então, meu foco é saúde intestinal e dentro da saúde intestinal a gente tem uma condição que está sendo cada vez mais falada, que é a doença celíaca, que é o tema da aula de hoje, né? Que tem o título A combinação dos probióticos Bifidobacterium lactis Lactobacillus rhamnosus na melhora de sintomas gastrointestinais e também na qualidade de vida de pacientes que são diagnosticados com essa condição, que é a doença celíaca. Então, antes de entrar um pouco sobre essa condição e sobre os probióticos, eu quis trazer essa imagem do site PubMed, que é um site de busca de artigos científicos, para a gente entender a demanda, né, e a importância sobre esse tema, porque sempre antes da gente buscar fazer uma pesquisa, um ensaio clínico, ou antes de tudo um ensaio in vitro, um ensaio pré-clínico, a gente tem que fazer uma busca, né, em artigos científicos para ver o que está sendo estudado e qual a demanda da atualidade. Então, se a gente colocar a palavra probióticos no site PubMed, o que a gente vê? Que do ano de 1947 até o ano de 2024, a gente tem um pouco mais de 49 mil estudos publicados relacionados ao uso de probióticos, né? Então, a gente vê que é um grande número de estudos. Porém, nos últimos 4 anos, de 2020 a 2024, naqueles mais de 49 mil estudos, nesse período de tempo, mais de 22 mil estudos foram publicados. E por que eu chamo a atenção nesse dado? Porque nesse período a gente vivia a pandemia, né? Principalmente ali 2020, 2021. E grande parte dos trabalhos que eram publicados nesse tempo era sobre Covid. E da mesma forma, mesmo que a gente tinha essa grande demanda para a Covid, estudos, né, que eram relacionados com o uso de probióticos continuavam sendo publicados. Então a gente vê essa demanda crescente sobre o entendimento desses micro-organismos vivos. E o porquê associar probióticos com a doença celíaca? Então, eu trouxe esse dado também. Se a gente correlaciona a palavra probióticos e doença celíaca no site do PubMed, a gente vê um pouco mais de 200 estudos desde 2004 até 2024. E só nesse ano a gente tem somente 9 estudos publicados, né? Então eu vou mostrar um pouco sobre essa condição que é a doença celíaca. A gente sabe, é muito falado já sobre os mecanismos dos probióticos e a gente sabe que a condição da doença celíaca ela envolve muito, né, a função intestinal. Então são pouquíssimos estudos relacionando probióticos e doença celíaca e por conta disso a gente viu que era uma demanda que a gente precisava atender. Então, antes de tudo, é muito importante entender um pouco sobre essa condição e sobre a fisiopatologia, né? Então, o que é a doença celíaca? Doença celíaca nada mais é do que uma doença, uma condição autoimune. Então, se é autoimune, esse paciente, esse indivíduo, ele tem que ter uma predisposição genética, tá? E é uma doença que se caracteriza por um perfil sorológico e histológico. O que significa isso? Para o paciente ter um diagnóstico de doença celíaca, ele vai ter que fazer exames sorológicos e também uma endoscopia com biópsia de uma porção do duodeno, para ter esse diagnóstico. E por ele ser, né, um indivíduo geneticamente predisposto, significa que ele precisa ter marcadores positivos. Quais são esses marcadores? Os mais conhecidos é o HLA-DQ2 e o HLA-DQ8, tá? Esses dois marcadores, o HLA-DQ2, em torno de 90 a 95% dos pacientes celíacos, eles têm esse marcador positivo. E o HLA-DQ8, em torno de 5 a 10% desses pacientes vão ter, então, esse marcador positivo. O paciente celíaco, ele pode ter os dois marcadores positivos ou somente um. E o paciente que não é celíaco, mas tem uma sensibilidade não celíaca ao glúten, ele também pode ter esse marcador positivo, que é o meu caso. Eu tenho sensibilidade não celíaca ao glúten, tenho HLA-DQ8 positivo, mas eu não tenho uma biópsia positiva para a doença celíaca, tá? É claro que quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente faz junto com o trabalho com o gastroenterologista, mas também a gente precisa entender qual é a indicação de cada exame que a gente deve pedir, tá?
E por afetar, né, de forma direta o intestino, ela é caracterizada por ser uma enteropatia, que gera alterações inflamatórias e também estruturais, que vão resultar no remodelamento da mucosa desse intestino delgado, tá? E essa doença ocorre em cerca de 1% de toda a população mundial. Então, como esse trabalho, publicado em 2018, ele mostra uma lâmina, né, do intestino de um paciente celíaco e de um paciente que não tem essa doença. Um paciente que não tem a doença celíaca, a gente vê que as microvilosidades na figura A, elas estão íntegras, né? E já na figura B, a gente vê que essas microvilosidades, elas estão mais baixas, elas estão atrofiadas. Então, é algo muito característico dessa doença. A gente tem um atrofiamento das microvilosidades do intestino delgado, tá? E com relação à doença celíaca, quem é que causa, né? Quem é o causador dessa condição? Hoje a gente fala muito sobre o glúten, né? Que o glúten é o vilão, mas depende. Ele é vilão para quem? Né? Para a doença celíaca, ele é o vilão. Então, o glúten, ele é caracterizado por ser uma proteína resistente à digestão e ele é constituído por vários peptídeos que a gente fala que são peptídeos imunogênicos, porque essas pessoas não conseguem digerir de uma forma adequada. Tá? E por isso pode favorecer a quebra da tolerância imunológica. Não digere bem esses peptídeos, consequentemente vai gerar uma tolerância, levando a uma resposta inflamatória. As gliadinas, elas compõem a molécula do glúten. Então, como aquela imagem ali ilustra, a gliadina e a glutenina são proteínas que compõem essa molécula do glúten. Por que as gliadinas são tão faladas na questão da doença celíaca? Porque elas são ricas em prolinas e glutaminas e elas não são completamente digeríveis. Então, elas são as mais características por terem esses peptídeos imunogênicos que vão levar a essa inflamação a nível de intestino, tá? E por conta disso, o intestino desse paciente ele fica mais permeável. Depois eu vou explicar como que ocorre essa permeabilidade intestinal. E alguns trabalhos falam que essa gliadina, ela pode causar um aumento imediato e transitório dessa permeabilidade intestinal. Então, ela faz uma ruptura das junções estreitas do intestino. É como se a gente tivesse os dedos grudados e essa gliadina, né, esse glúten, num paciente celíaco, ele vai fazendo rompimento dessas barreiras, fazendo com que tenha passagem, fica mais permeável esse intestino. E esse efeito dessa gliadina, ele tem sido associado à liberação de zonulina. O que é a zonulina? É uma proteína que aumenta a permeabilidade paracelular e acaba sendo um marcador de inflamação intestinal. Então, quando a gente mede zonulina em um paciente celíaco que está muito inflamado, a gente provavelmente vai ter uma zonulina em níveis elevados. Então, essa imagem aqui, eu gosto muito dela porque ela resume de uma forma bem didática o que pode estar acontecendo no intestino desse paciente. Então, vamos tentar imaginar que o paciente ele é celíaco, mas às vezes ele ainda não teve o diagnóstico da doença celíaca, então ele está continuando consumindo, né, alimentos com glúten, ou na prática clínica, o que eu vejo bastante, meus colegas também vejam isso, o paciente ele tem o diagnóstico, mas ele não aceita. Então, ele continua comendo alimentos com glúten. Então, ele vive naquele período de luto achando que essa doença não existe ou não é para ele e está tudo certo. E por mais que a gente tenha pacientes com a doença celíaca que têm sintomas a nível intestinal e extraintestinal, a gente tem paciente que não tem sintoma nenhum. E eu digo que esse é o pior paciente. Porque se a gente tem dor, a gente quer tratar. A gente quer tirar essa dor. Mas se a gente não tem nada, a gente acha que está tudo bem. E às vezes o paciente só vai descobrir quando tem um câncer de intestino. Tá? Então essa imagem, ela resume por quê, né? Eu falei anteriormente que a molécula do glúten, essa proteína, ela tem peptídeos imunogênicos, peptídeos que não são digeridos de uma forma completa. Então as enzimas intestinais, como as proteases, para esse paciente celíaco, não conseguem digerir esses peptídeos. Então esses peptídeos, eles adentram no interior do intestino e a partir do momento que esses peptídeos, eles adentram, as transglutaminases do tipo 2, que são enzimas, elas acabam catalisando e fazendo um processo chamado de desaminação, tá? Nesses peptídeos de glúten. A partir desse processo, esses peptídeos se ligam a moléculas HLA, DQ2 e DQ8, que são moléculas específicas para essa doença, através das células apresentadoras de antígeno, que são células que apresentam esses peptídeos para essas moléculas HLA, DQ2 e DQ8. A partir do momento que essas células apresentadoras de antígeno mostram que esses peptídeos imunogênicos estão ali como uma forma de alerta, ó, tem molécula aqui que não estava digerida, está acontecendo alguma coisa estranha. O que o meu corpo entende?
As células TCD4, elas mostram, opa, eu preciso eliminar esses peptídeos imunogênicos para não causar mais inflamação. Então, de uma forma imediata, as células TCD4, elas secretam e liberam citocinas pró-inflamatórias, como a imagem ilustra. Interferon gama, interleucina 21, TNF-alfa, com uma forma de eliminar esses peptídeos. Mas a gente sabe que não é de forma aguda, é de forma crônica. Aquele paciente que não pode comer um pão d'água não vai comer só hoje. Vai comer hoje, amanhã, depois e de forma consecutiva. Então, isso gera uma lesão intestinal nesse paciente, porque esses mediadores inflamatórios eles vão estar sendo liberados de forma constante. Então, além dessas citocinas pró-inflamatórias, um dos marcadores também muito conhecido para essa condição são os linfócitos intraepiteliais, que são as bolinhas azuis mostradas na mucosa intestinal. Então, esses linfócitos intraepiteliais são ativados, gerando mais lesão no intestino. Como uma forma de resposta de tentar combater, tá? As células B elas acabam liberando anticorpos contra a gliadina do trigo e também contra a enzima que mostra esses peptídeos, contra as transglutaminases do tipo 2. Mas é uma resposta anti-inflamatória ineficiente, porque não dá conta, é muita inflamação ocorrendo. E essa inflamação ela fica tão persistente que moléculas como a citocina interleucina 15 ela acaba inibindo o efeito das células T reguladoras. Então, inibe a liberação de citocinas anti-inflamatórias. E de uma forma didática e lúdica, para a gente entender o que acontece nesse paciente, é como se a gente imaginasse que o intestino, não só dele, mas de qualquer um, mas no caso de uma condição da doença celíaca, fosse um muro. Então, o intestino é um muro, ele é íntegro, né? Então, ele tem uma barreira e nada vai passar por aquilo ali. Mas esse paciente, ele está começando a comer glúten e ele não para. Todos os dias ele se expõe ao glúten. E muitas das vezes, ele não está consumindo o glúten em si, mas tem a contaminação cruzada. Então, ele não sabe e ele está se expondo. Esse muro, ele vai sofrer rachaduras. A longo prazo, essas rachaduras vão virar buracos. Se a gente tem buraco no muro, o que entra sai. Então, a gente tem a translocação de micro-organismos, chamado mais de translocação bacteriana. E isso é uma permeabilidade intestinal. As junções que estavam estreitas não estão mais. Uma das moléculas que faz parte das junções é a zonulina, aquela proteína. Não está mais estreito, rompeu, zonulina é liberada. Então, é um marcador inflamatório, porque tem zonulina livre. E se está permeável, micro-organismos patogênicos conseguem entrar e causar mais inflamação. Então, isso é uma forma didática, mas imagina a longo prazo o que esse paciente pode sofrer. E por conta dessa inflamação, ele tem os sintomas a nível intestinal e por conta também do eixo intestino-cérebro, a gente vê as manifestações extraintestinais. Então, os trabalhos relacionando, né, a doença celíaca e a microbiota intestinal, o que eles falam? Que esses pacientes, eles têm uma modificação na microbiota intestinal, levando a essa alteração da barreira e o aumento da permeabilidade intestinal. E quando a gente avalia a microbiota intestinal de pacientes celíacos que fazem uso de uma dieta livre de glúten, a gente percebe que esses pacientes, eles têm uma restauração parcial dessa microbiota intestinal. E que mesmo eles consumindo uma alimentação livre de glúten e até livre de contaminação cruzada, eles podem ainda apresentar sintomas. Então, ele se livrou do glúten, mas ele ainda se queixa daquela distensão, daquele estufamento, acúmulo de gases, ou muita indisposição, ou não tem Cristo que faça ele conseguir absorver uma vitamina B12. Então, a gente vê isso se persistindo na prática clínica. Mas eu quis trazer essa reflexão também, porque hoje se fala muito do glúten. O glúten é ruim, o glúten é o vilão, ninguém pode comer glúten, faz mal para todo mundo. Mas o trigo, o glúten, enfim, por si só, será que ele é o problema? Ou o que vem junto com o glúten, a gente também não deve prestar atenção? Será que é só o glúten ou o que vem junto naquele produto industrializado? Né? Então, quando a gente compra um produto industrializado, a gente tem que ler a lista de ingredientes. Quando a gente vai ler a lista de ingredientes, quanto menor a lista, melhor. E os 3 primeiros ingredientes vão dizer o que mais tem naquele produto. Se dentre os 3 primeiros ingredientes for açúcar, gordura e sal, significa que aquele alimento é alto em teor naquele alimento. Então, é algo também que a gente tem que olhar. Eu nunca mais posso comer um alimento com alto teor em açúcar? Claro que pode. Mas será que isso precisa fazer parte da tua rotina ou pode ser as suas exceções?
né? Então a gente tem que cuidar com açúcar, gordura vegetal, aditivos alimentares, pesticidas, micotoxinas e também avaliar o desequilíbrio de macronutrientes. Então, principalmente para pacientes celíacos, às vezes eles vão recorrer a esses alimentos, esses produtos industrializados. Ah, é livre de glúten. Mas será que tem uma boa composição, tem bons ingredientes ou não? Então, às vezes, o paciente acha que vou fazer uma dieta sem glúten porque eu vou emagrecer. Às vezes ele vai engordar. Porque são produtos que não têm boas características, bons ingredientes, tá? E aqui eu trago para vocês manifestações extraintestinais que são muito relatadas por pacientes que têm a condição da doença celíaca, que nada mais é do que representar o eixo intestino-cérebro, né? Então, é mais uma afirmação para mostrar como esses dois órgãos se comunicam. Então, pacientes que têm doença celíaca, onde tem esses sintomas persistindo e eles não tratam esses sintomas, eles têm problemas neurológicos, dificuldade de concentração, muitas mulheres têm dificuldade de engravidar e quando engravidam é recorrente ter aborto, tá? Espasmos musculares devido aos baixos níveis de cálcio. Então, pacientes que têm a doença celíaca, eles podem ter dor nos ossos e nas articulações, podem chegar a um quadro de osteoporose, tá? Podem ter também anemia por deficiência de ferro ou por ácido fólico, sintomas de síndrome do intestino irritável. Então, a condição da síndrome do intestino irritável está muito atrelada a um paciente celíaco. É muito difícil a gente receber um paciente celíaco no consultório só com a doença celíaca. Às vezes ele é celíaco e vem com a listinha de outras condições junto. Então é muito difícil pegar um paciente só com a doença celíaca e que está ali com um pouquinho do trânsito intestinal alterado. E esse paciente, por muitas vezes ter a síndrome do intestino irritável junto, ele tem um trânsito intestinal todo desregulado. Então, às vezes, é um paciente muito constipado, ou um paciente com muita diarreia, ou oscila entre constipação e diarreia, né? Então, ele não sabe nem dizer quando que ele está bem, quando ele está mal, porque isso oscila muito. E, claro, a síndrome do intestino irritável, muito relacionada com o eixo intestino-cérebro, relacionada com as emoções, com a ansiedade, nervosismo desse paciente, tá? Pacientes com a doença celíaca pode ter ulcerações, né, inchaço na boca e na língua. A dermatite também, a herpetiforme é muito recorrente, alterações hepáticas, náusea, vômito. Outras manifestações clínicas atípicas também a gente pode ver. Tem vários pacientes com a doença celíaca que desenvolvem outras doenças autoimunes, como fibromialgia, artrite reumatoide. Então, a gente também precisa avaliar isso. A perda de peso está aqui, mas a perda de peso está muito atrelada a uma doença celíaca clássica, onde o paciente ele tem muita diarreia. Então, o sintoma clínico clássico, ele tem essa característica diarreica, onde leva à perda de peso. Mas hoje, a gente já sabe na prática clínica que tem muitos pacientes celíacos que são mais constipados, né? Onde a gente vê essa diversidade microbiana. Algo também que eu vejo muito no consultório, eles têm fácil hematoma na pele. Então, é muito fácil eles ficarem com roxos pelo corpo, tá? Mais fadiga, fraqueza, letargia que está relacionada a uma absorção de micronutrientes. Então, esses pacientes com essa condição, eles têm uma grande probabilidade de terem, a longo prazo, uma deficiência nutricional, né? Então, a exposição ao glúten, ela vai danificar o epitélio do intestino. Por conta disso, causa a atrofia nas velocidades. É como se a gente pensasse que o intestino tivesse várias ondinhas, como uma espiral de um caderno, e um paciente celíaco ele vai perdendo essas velocidades, essas ondinhas. E se perde essas ondinhas, como é que vai absorver os nutrientes? Se os nutrientes são absorvidos nessa região, né? Então não consegue absorver, fica com deficiência nutricional. Então, por conta disso, subsequentemente, induz a uma má digestão e também a uma má absorção. E também há uma série de má absorção de micro e macronutrientes. Então, o que a gente vê numa condição de um paciente celíaco? Ele tem uma alimentação, muitas vezes, alta em gordura saturada, carboidratos simples, excesso de sódio, alto teor energético, principalmente se a base alimentar dele é por alimentos industrializados e ultraprocessados. E não estou falando que alimentos industrializados são ruins, eles são ótimos, mas a gente tem que lembrar também que tem industrializado do bem, e o industrializado que também não favorece a nossa saúde, né? Mas para o caso do paciente celíaco, muitas das vezes a gente vê que um produto sem glúten vai estar lá na lista de ingredientes com alto teor em açúcar, alto teor em gordura saturada. Carboidrato, muitas das vezes, vai ser carboidrato simples. E por conta disso, vai ter uma baixa quantidade de proteína, baixa quantidade de fibra,
O paciente celíaco, ele vai ter uma dificuldade em absorver certas vitaminas, como vitamina B12, vitamina D, zinco, folato, ferro e cálcio. Então, ele tem essa dificuldade de absorver vários micronutrientes. E como que a gente precisa melhorar isso? Restaurando a microbiota intestinal, restaurando esse intestino. Tem pacientes celíacos que depois de fazer o tratamento, vai fazer uma nova endoscopia, a gente vai ver que não tem mais atrofia das velocidades. A gente pode até perguntar, meu Deus, acho que tu não é celíaco, porque o intestino está totalmente saudável. Porque ele se cuidou. Mas se ele vacilar, né, aquela atrofia vai voltar a aparecer. Então, essa má absorção, ela é muito característica nessa condição e ela é resultante por conta de anormalidades nessas vilosidades do intestino desse paciente, né? Então, o ferro, muitas das vezes, esse paciente ele vai ter uma dificuldade de absorver, que pode levar a um quadro de anemia, né? E o ferro é uma causa primária por conta da atrofia das velocidades. O paciente tem lesão intestinal, atrofia as velocidades do intestino, não consegue absorver esse ferro, consequentemente vai ter um quadro de anemia. Tá? E o ferro, ele é principalmente absorvido no duodeno, que é uma região muito afetada. Então, onde tem essa inflamação persistente. A vitamina B12 também, grande parte dela é absorvida no ilho distal, mas esse paciente também tem uma dificuldade de absorver. Então, se vem no consultório, vai dosar B12, é difícil esse paciente ter uma B12 acima de 500. E se a gente vai pedir exames laboratoriais, às vezes a gente vai ver ali a faixa, né, de adequação da vitamina B12. Alguns laboratórios botam de 190 900, mas sabe-se já que para uma vitamina B12 estar em níveis adequados, ela tem que estar no mínimo 450. Ah, mas o paciente não tem nenhum sintoma, não está fadigado, não está cansado, precisa suplementar? Sim, porque é uma vitamina que participa de várias vias metabólicas. E mesmo que ele não tenha sintoma, o organismo dele está pedindo essa vitamina. Né? E esse paciente ele precisa sempre controlar os níveis de vitamina B12, porque muito provavelmente de 4 em 4 meses, a cada 5 meses, ele precisa repor essa vitamina. O folato também, a absorção dele é no jejum, né? E gera também uma má absorção porque ele é absorvido ali na região do intestino delgado, do jejum, e por conta disso precisa também fazer a avaliação para ver se precisa suplementar. E a vitamina D, né, é uma vitamina muito importante que junto com a vitamina B12 participa de várias vias metabólicas. A gente precisa também adequar os níveis dela desse paciente e também olhar nos exames laboratoriais os níveis adequados. Às vezes o paciente está com a vitamina D em 20 e o profissional às vezes acha que está adequado, mas não. Vários estudos já mostram que ela tem que estar no mínimo a 30. Né? Porque ainda mais esse paciente que já tem uma dificuldade de absorver e ele requer dessa vitamina para as vias metabólicas do organismo dele. Então, até 30% desses pacientes com essa condição da doença celíaca, eles vão apresentar sintomas persistentes ou uma inflamação intestinal persistente e serão classificados como portadores de doença celíaca não responsiva. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma paciente celíaca que ela se cuida, daqui a pouco ela esquece, daqui a pouco ela se cuida de novo. Agora ela está numa fase que ela está se cuidando bem, mas ela não tem nenhum sintoma a nível intestinal, mas ela tem dermatite herpetiforme. E ela não acredita que a dermatite está associada à doença celíaca. Só que quando ela corta o glúten, não tem nenhuma reação na pele. Então, às vezes, né, esse sintoma persistente, essa inflamação persistente não é o intestino, mas sim outra manifestação extraintestinal. Tá? E uma das manifestações que também a gente vê muito em estudos é o paciente vir a desenvolver depressão, né? Porque daí ele está com uma absorção de nutriente, a B12 está lá embaixo, não suplementa, e se suplementar, mas estiver com o intestino inflamado, não vai absorver, né? E ele pode sim vir a ter um quadro de depressão. Sendo que as causas mais comuns, né, para esse paciente ter uma condição de doença celíaca não responsiva é a exposição ao glúten, né? Então, a contaminação cruzada. Quando a gente pega um paciente com diagnóstico de doença celíaca, o pessoal aqui sabe, tem um médico gastroenterologista na minha cidade que ele é celíaco, então eu sempre gosto de pedir para o paciente, se possível, faz uma consulta com ele, porque ele vive do mesmo que você e ele vai te dizer como é que é na pele. Então, se a gente for passar as recomendações, o paciente não vai fazer nada, ele vai enlouquecer, né? Porque se a gente for botar na teoria, até a esponja de lavar louça a gente tem que trocar. Trocar forno, trocar panela, trocar tudo. Então, na prática, a gente sabe que ele não vai fazer. Eu também não faria, né? Hoje faço tudo, amanhã já tenho que cortar. Então, a gente sabe. Mas o básico, né? Cuidar com a alimentação. Cortar o glúten.
E no restaurante, quando sai fora, né, vai comer fora, também cuidar, porque a contaminação cruzada, às vezes, você não vai ter sintoma imediato, mas de forma crônica ele vai estar fazendo uma inflamação persistente no intestino. Tá? Outras condições concomitantes, então outras condições que estão relacionadas com a doença celíaca. SIBO, né, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Às vezes também o paciente ele pode vir com um quadro de SIFO, que é o supercrescimento fúngico. Insuficiência pancreática, alguma doença inflamatória intestinal, como uma retocolite ulcerativa, ou em alguns casos também já vi doença de Crohn, tá? E hoje se fala muito, e a gente vê também bastante na prática clínica, a intolerância à histamina. Então, pacientes com a doença celíaca atrelada com uma intolerância à histamina. E sabe-se também que alguns usos, né, o uso de alguns medicamentos, como os famosos prazóis, né, e o uso de alguns antibióticos também acaba prejudicando a microbiota intestinal desse paciente, principalmente os inibidores da bomba de prótons. Então, esses prazóis que acabam dificultando a absorção da vitamina B12, né, gerando ainda mais consequências relacionadas à absorção de nutrientes. Então, aqui eu trouxe só um resumo do que a gente vê na prática clínica, o que a gente acaba aplicando para esse paciente. Então, esse artigo publicado em 2021, ele mostra pacientes que têm essa condição da doença celíaca e junto a essa condição tem alguma intolerância ou alguma outra doença atrelada. E o que a gente pode estar fazendo com esse paciente? Então, como eu falei, o paciente ele pode ter a doença celíaca e uma síndrome do intestino irritável, ou alguma doença inflamatória intestinal, ou a intolerância à histamina, ou uma SIBO. E a gente sempre precisa atrelar primeiro a alimentação. Então, é celíaco, dieta sem glúten. Outra condição a gente precisa avaliar. Síndrome do intestino irritável, né, ou doença inflamatória intestinal, uma dieta low food maps, com um protocolo padronizado, onde ele vai ficar isento de alimentos que fermentam muito por um determinado período de tempo. Intolerância à histamina, né, restringir alimentos que têm alto teor em histamina, por exemplo, cerveja, uva, né, amendoim. Então, a gente tem que cuidar com isso. E a SIBO também a gente tem que cuidar com esses alimentos que fermentam bastante. Mas será que isso é o suficiente? Será que só a alimentação é suficiente? Será que a gente não pode fazer algo a mais por esse paciente? E por conta disso, né, por algo a mais para esse paciente, que entra o uso de probióticos. Então, eu separei 3 artigos, se depois vocês quiserem, a gente pode mandar, né, o link desses artigos, onde esses artigos eles mostram que algumas cepas probióticas elas agem na doença celíaca por 3 mecanismos. Então, algumas cepas probióticas, elas atuam na digestão de proteínas do glúten, então aqueles peptídeos imunogênicos, né? Removendo, então, ou reduzindo os efeitos da patologia da doença celíaca, porque consegue digerir esses peptídeos imunogênicos. Por conseguir digerir esses peptídeos imunogênicos, gera uma proteção da barreira intestinal, então impedem com que tem aquela ruptura do intestino, né? Não favorecendo uma permeabilidade intestinal. E por conta disso, leva a um equilíbrio da microbiota intestinal, né? Levando a uma modulação do sistema imune. Esse sistema imune não é ativado de forma exacerbada. Então, esse artigo dessa revista Nutrients é muito interessante, onde ele mostra os efeitos, né, a ação que algumas cepas probióticas têm sobre a doença celíaca. Então, modula a composição e as funções da microbiota intestinal. Por conta disso, ele regula essa resposta imune. Tem uma função protetora contra os efeitos da gliadina, então ele consegue digerir esses peptídeos imunogênicos, diminui essa permeabilidade intestinal e, consequentemente, melhora os sintomas gastrointestinais. Então, por conta disso, de ver toda a necessidade de se avaliar o uso, né, de probióticos para a doença celíaca, ver que esse paciente, muitas vezes, ele se cuida com a alimentação, mas que precisa algo a mais para melhorar essa microbiota intestinal e colaborar, por exemplo, para a melhor absorção de nutrientes, nós da Gábia pensamos em fazer, então, um estudo, né? Então, claro que antes de nós chegarmos a esse ensaio clínico, nós fizemos ensaios pré-clínicos com camundongos. E após nós termos êxito nesse ensaio pré-clínico, a gente começou então com esse ensaio clínico que já está finalizado, que eu vou apresentar para vocês os dados agora. Né? Então, foi um ensaio clínico randomizado duplo cego, controlado por placebo, com um tempo de 90 dias. Então, a gente teve um período de 90 dias com esses pacientes que foram incluídos. O estudo ele teve 3 visitas, então a gente avaliou os pacientes no primeiro dia, no dia de inclusão, 45 dias após a inclusão e no final com 90 dias.
E o que a gente avaliou? A gente avaliou a eficácia de um blend probiótico, então, de Bifidobacterium lactis lactobacillus rhamnosus, na concentração de 10 a 9 unidades formadoras de colônia, na melhora para ver se esse blend, né, melhorava sintomas gastrointestinais e também melhorava a qualidade de vida desses pacientes. Então, nós incluímos 85 pacientes que foram distribuídos, né, de forma aleatória. A gente teve o grupo teste e o grupo placebo. O grupo placebo recebeu, né, o placebo, e o grupo teste recebeu o blend de probióticos. Como uma forma de não confundir eles, e o público celíaco ele é muito unido, né? Pelo menos na minha região eles têm um grupo no WhatsApp, e grande parte dos participantes do grupo faziam ali parte também do estudo. Então, como uma forma de não fazer eles adivinharem, a gente deu as cápsulas iguais, os potinhos iguais, a gente só classificou como grupo A e grupo B. Nós também incluímos alguns critérios de inclusão e exclusão que precisa, né, fazer para todo ensaio clínico. Então, o paciente, para participar, ele precisava assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, ele tinha que ter uma idade adequada, então acima de 18 anos. Pacientes com diagnóstico de doença celíaca por médico especialista, então, para participar, tinha que ter o diagnóstico da doença celíaca. E tinha também alguns critérios de exclusão. Então, se já utilizava probiótico, se tinha alguma doença, né, de cunho intestinal, se estava gestando, se estavam participando de algum outro ensaio clínico, daí não poderiam participar desse estudo. Então, com relação aos resultados do nosso trabalho, essa primeira tabela ela mostra o perfil da amostra. Então, só para a gente ter uma noção de quem era, né, a amostra do nosso estudo. Então, a média total, né, dos 85 participantes, a média total de idade era de 40 anos. Tá? E a média total desses 85 de idade, quando teve o diagnóstico, foi de 32 anos. Grande parte desses voluntários era composto pelo público feminino. Tá? Nós avaliamos também a escolaridade, que também não vem ao caso, estado civil, ocupação, renda mensal, para a gente ter uma noção, né, de quem eram eles. Nós avaliamos também algumas outras características mais específicas, então a gente perguntou se esses pacientes eles tinham sintoma ou não. Então, dos 85 participantes, a gente viu que 66 tinham sintomas, né? E a gente dividiu entre o grupo A e o grupo B. E tanto o grupo A quanto o grupo B, grande parte deles era sintomático. Então, tinha algum sintoma de manifestação por conta da doença celíaca. A gente perguntou também se eles faziam aderência à dieta sem glúten. E o que a gente percebeu? O grupo A ele era composto por 39 voluntários. Dos 39, 33 falaram para a gente que faziam uma dieta livre de glúten. E do grupo B, dos 46 participantes, 34 falaram que faziam uma dieta sem glúten. A gente também avaliou se esses pacientes tinham alguma comorbidade, né? Então, de 85 pacientes, 55 não tinham comorbidade alguma. Né? Dos 85, 62 deles não faziam uso de antidepressivo e nós também avaliamos o IMC desses pacientes. E nós percebemos que grande parte deles, então dos 85 participantes, 53 deles eles se classificavam como eutróficos. Então, qual que foi a nossa primeira avaliação, nosso primeiro resultado? A gente buscou avaliar o aspecto das fezes, né, desses pacientes, porque a gente sabe que o trânsito intestinal de pacientes celíacos é muito alterado. E a gente faz a avaliação através da escala de Bristol, que é uma escala que varia do tipo 1 ao tipo 7, que tem imagens mostrando tipos de fezes. Como que a gente entende essa escala? A gente sabe que do tipo 1 ao tipo 2 são as fezes mais ressecadas, né? São fezes onde o paciente ele é mais constipado. O tipo 3 e o tipo 4 são fezes que a gente caracteriza como fezes normais. E do tipo 5 ao tipo 7, são fezes mais diarreicas. Então, paciente que tem mais probabilidade de ter episódios de diarreia. E o que a gente percebe nesse resultado? A gente avaliou no início do tratamento, no meio e no final do tratamento. Nós percebemos que o tipo 4, ele acabou sendo mais prevalente no grupo B de uma forma expressiva, né? E que no grupo A não tinha o tipo 4 e o tipo 3 que prevalecia, mas era muito variado. Né? A gente percebe que no grupo B tem 17 participantes dos 38 com 45 dias que tem as fezes do tipo 4. E nos 90 dias, dos 38 participantes do grupo B, 22 deles apresentam essas fezes do tipo 4.
No grupo A, se vocês perceberem, varia muito. Por mais que a gente tenha, né, o tipo 4 prevalecendo, é um número um pouco menor comparado ao grupo B. Mas, de qualquer forma, eles apresentaram as fezes de uma forma adequada até o final do tratamento. Nós também avaliamos, através de um questionário, né, sintomas a nível intestinal desses pacientes, que é um score, né, chamado GSRS, que é um score específico para avaliar a saúde intestinal desses pacientes. Então, é um questionário com 15 itens combinados, com 5 grupos de sintomas diferentes. Então, onde avalia refluxo, dor abdominal, indigestão, diarreia e também constipação. E o que a gente entende com esse questionário? Quanto mais alta a pontuação, representa que esse grupo vai ter mais sintomas. Então, avaliando do início, no meio e no final do tratamento, a gente percebe que o grupo B, ele diminuiu o valor, né? Diferente do grupo A. A gente tem o valor do grupo A 2,46 e do grupo B 1,58. Então, o grupo B diminuiu. Significa que ele diminuiu os sintomas relacionados à doença celíaca. O que não foi visto no grupo A, que os sintomas persistiram. Então, a gente só viu melhora no grupo B. E também nós avaliamos a qualidade de vida desses pacientes, né? Também através de um questionário, onde o score total do questionário ele variava de 28 a 196. E nesse caso, quanto mais alto o valor que dava, significava uma maior qualidade de vida. E o que nós percebemos do início ao final do tratamento? Que o grupo B, ele apresentou uma melhora na qualidade de vida relacionado a fatores emocional, de preocupações e também de sintomas a nível gastrointestinal. No grupo A, a gente não vê uma diferença de forma significativa. Eu digo significativa porque a gente fez a estatística e o valor de P significativo, né, só deu para o grupo B. E qual o desfecho? Né? Nós fizemos todas essas avaliações. Após 90 dias com todos os 85 pacientes, nós fizemos a quebra do cego. E quando a gente fez a quebra do cego, a gente viu que o grupo B era composto por pacientes celíacos que receberam o blend de probióticos. E o grupo A era composto por pacientes que receberam o placebo. E aqui eu trago para vocês alguns relatos de pacientes, né, que foi mandado pelo WhatsApp, que foi muito legal pra gente até conversava assim no off, né, porque se fosse o grupo A, a gente ia ficar muito triste, porque os pacientes terminavam o estudo e falavam assim, meu Deus, eu tô muito bem, meu trânsito intestinal mudou, onde é que tem para vender, porque eu quero tomar para sempre, nunca me senti tão bem. Eles se sentiam mais estimulados de seguir uma alimentação sem glúten, porque daí eles não tinham mais sintomas, né, então assim... Senti que meu intestino está mais regulado e o formato das minhas fezes também melhoraram. Meu intestino funcionou perfeitamente. Senti sempre que esvaziava completamente o intestino e as minhas fezes ficavam com uma consistência mais firme. Algo muito característico desses pacientes. Eles fazem até as fezes, mas sempre fica algo retido, não consegue eliminar tudo. Algo que depois do tratamento com os probióticos, eles perceberam que quando iam ao banheiro conseguiam eliminar todas as fezes. Tá? Não estou mais com diarreia frequente, também sem estufamento, que era algo que incomodava muito esse paciente. Gostaria de relatar que no meio do meu tratamento tive que usar antibiótico e mesmo assim o meu intestino ficou bem. Algo que a gente frisou muito durante o estudo. Vai fazer tratamento com antibiótico? Continua com probiótico. E às vezes os pacientes achavam que se utilizar antibiótico não podia tomar probiótico. Então era algo que a gente falava também para eles. Queria avisar que não estou mais constipada. Antes ficava dias sem ir ao banheiro, agora consigo ir todo dia. Percebi que o uso dos probióticos melhoraram minhas cólicas, que eram constantes, e por isso não estou tendo mais episódios frequentes de diarreia. Senti muita melhora no inchaço e constipação. E outra coisa que senti melhora foram os episódios de candidíase. Candidíase a gente tem na região íntima, né, do paciente, mas a gente também pode ter candidíase intestinal, né? Então, a gente viu que esses pacientes tinham uma melhora desses quadros de candidíase de repetição. Senti muita melhora no quesito de sentir azia, né, que melhorou bastante. A dor abdominal também melhorou. E senti muita melhora no intestino e, além disso, na dermatite. Então, esse paciente tinha um quadro de dermatite herpetiforme e, após o tratamento com um blend de probióticos, ele não tinha mais esses episódios de dermatite. Então, a gente viu muitos benefícios. É um trabalho que já está finalizado, né, que está em processo de publicação.
Nós ficamos muito felizes de fazer esse trabalho, porque é um público que muitas vezes se sente, né, excluído, que não tem opção para eles, né, que ninguém tem um olhar cuidadoso para eles. Então, eles também se sentiram muito acolhidos. E como nutricionista, eu acho que é um assunto que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso, né, cada vez mais tentar incluir esse grupo de pacientes para, né, o meio social, dar opção para eles e mostrar, né, do eixo intestino-cérebro, da saúde intestinal, que a gente tem cada vez mais como melhorar isso. E uma das opções é com o uso de algumas cepas probióticas. Então, essa seria a minha contribuição nessa aula. Espero que tenham gostado. Caso tiverem dúvidas, eu fico à disposição, tá? E foi um prazer aqui estar o meu... alguém queira, né, tirar alguma dúvida. E é isso, obrigada.